Você já parou pra pensar que o Willy Wonka talvez não seja esse gênio excêntrico e inofensivo que todo mundo acha? E se a fábrica de chocolate for na verdade um campo de testes bizarro? Ou pior, um lugar sombrio onde os pecados das crianças são punidos de uma forma cruel? Hoje eu vou te mostrar as teorias mais bizarras e sombrias de Willy Wonka e da fantástica fábrica de chocolate. E já te aviso logo que você nunca mais vai assistir esse filme da mesma forma depois de ver esse vídeo. Então já se ajeita aí, deixa o seu like e se você não é inscrito, se inscreve para ficar por dentro de mais teorias bizarras e vamos logo para essa fábrica sinistra. Vamos começar logo com uma teoria bem sinistra, que é a de que Willy Wonka seria um psicopata. Sim, um verdadeiro vilão disfarçado. Pensa comigo, ele cria um concurso para atrair crianças para sua fábrica. E dentro dessa fábrica, mais parece um campo de batalha, porque em cada canto tem uma armadilha. E o Willy Wonka, né? Porque ele só vê as crianças se ferrando e não faz absolutamente nada. Algumas das coisas que acontecem com as crianças, assim, são umas coisas bem sinistras, como o Augustus ficar preso dentro do cano e a Violet ficar gigante e virar uma bola, né, enorme, virar uma amora, uma framboesa, agora eu não me lembro, mas ela vira um negócio gigante. E o Willy Wonka sempre com aquela cara de eu te avisei, né, e acho que com uma leve alegria, né, porque dá pra perceber que ele tá gostando do que ele tá vendo. Muita gente acredita que cada eliminação, que cada criança que vai se ferrando foi planejado. E também não é tão piração assim, porque o filme dá a entender isso. Começando pela maior simbologia desse filme, que é o bilhete dourado. Nele tem uma data e um horário para as crianças que encontraram esse bilhete estarem na frente da fábrica para elas conseguirem entrar e ter o momento delas ali. Só que é muito estranho porque tem chocolate espalhado pelo mundo inteiro. E como que o Willy Wonka saberia a data e o horário que todas as crianças já teriam encontrado os bilhetes, né? Que todos os bilhetes já teriam sido achados. Só por aí já dá pra gente imaginar que já tinha tudo ali planejado na cabeça dele. E dentro da fábrica a gente sabe que ele testa as crianças uma por uma com a coisa que bate muito com a personalidade da criança, que é quase uma armadilha ali prontinha, perfeita para pegar aquela criança. E quando tudo isso acontece, vem os Umpa-Lumpas, né, e fazem toda uma performance, cantando, dançando, tudo coreografado, com as palavras mostrando o que acabou de acontecer, inclusive com o nome da criança que acabou de ser punida. Então não seria isso tudo meio que uma espécie de teste macabro, já tudo programado? Muita gente acredita que sim. Uma outra teoria é que as crianças representariam os pecados capitais e a fábrica de chocolate seria uma espécie de purgatório. Por exemplo, o Augustus ele representaria a gula, a Veruca a ganância, a Violet a vaidade. O Mike, em alguns lugares, falam que ele poderia representar a preguiça ou também a ira. E o Charlie, que é o protagonista, meio que seria o único que é puro, que não tem nenhum pecado. Ou teria. Apesar dele ser um menino muito bom desde o início do filme, com um coração muito puro e ser o único que consegue obedecer às regras do Willy Wonka, muita gente acha sim que ele tem um pecado ali que ele representa. Que seria a inveja, já que ele não tem a vida que todo mundo ali tem. Ele mora numa casa muito pobre com os pais e os avós dele. Ele não tem muito dinheiro para se alimentar. Ele não tem dinheiro para comprar o chocolate, né? Ele fica ali todo um sacrifício para conseguir comprar barra para ter o bilhete dourado. Enfim, ele deseja uma vida melhor. Mas eu acho que nesse caso já seria um pouco demais, porque não acho que seja num sentido de inveja o que ele tem, porque pelo menos no filme do Tim Burton isso nunca foi apresentado, pelo menos não é a forma como eu enxergo. Eu acho que é mais um menino humilde que reconhece ali o seu lugar e ele deseja ter uma vida melhor. Isso não necessariamente seria inveja, né? Pelo menos é como eu vejo. E a fábrica, nesse caso, aquele passeio ali na fábrica seria uma espécie de julgamento, já que cada um deles vai sendo testado conforme a história vai sendo contada. E o grande prêmio não seria um chocolate, né? Mas sim a redenção do personagem que sobreviveu no final. Agora segura essa. E se os Umpa-Lumpas não estivessem lá por escolha própria? Quando o Willy Wonka tá contando ali como ele encontrou os Umpa-Lumpas, ele conta que ele meio que salvou eles de um lugar perigoso. Mas será que foi isso mesmo?
Ou será que os Oompa-Loompas foram sequestrados e forçados a trabalhar para ele na fábrica? Primeiro que a vida deles é toda ali dentro da fábrica. Eles vivem e trabalham no mesmo lugar. Todos eles têm que usar as mesmas roupas, né? Uma espécie de uniforme. Mesmo quando troca, né? Quando vem uma música nova, uma nova apresentação, eles têm que estar ali todos iguaizinhos. E todas as canções deles têm uma lição de moral, como se todos eles estivessem ali numa espécie de transe, como se eles tivessem sido doutrinados a ensinar aquilo. Tem uma galera que acredita que o Willy Wonka criou uma espécie de cultura artificial para os Oompa-Loompas, como uma lavagem cerebral mesmo, só que fofa, mas ainda assim bem assustadora. O que faz um pouco de sentido, porque eles estão ali o tempo todo completamente disponíveis para o Willy Wonka a qualquer momento, preparados para dar uma lição de moral para a criança que acabou de se ferrar, cantando, dançando, todos iguaizinhos, com as mesmas roupas, sendo que eles eram uma espécie que viviam na floresta ali, né, quando ele contou o Willy Wonka, né, numa floresta vivendo a vida deles, né, mas é a versão dele que a gente conhece. Essa próxima teoria é um clássico. Se não tivesse aqui, ia ter alguma coisa errada, porque praticamente toda a história da nossa infância, que é o protagonista uma criança que vai para um lugar mágico, para um mundo muito louco, tem a teoria de que tudo era um sonho, e com a Fantástica Fábrica de Chocolate não podia ser diferente, né? Alguns teóricos acreditam que essa ida do Charlie à Fantástica Fábrica de Chocolate teria sido uma grande alucinação. Primeiro porque ele é uma criança muito pobre que passa fome. Então ele vive num mundo muito injusto, né? E a gente percebe mais ainda isso quando junta todas as crianças e a gente vê que todas elas, cada uma, tem algo muito específico que uma criança pobre não tem. Ou tem dinheiro, ou vive brincando com videogame, ou a criança que come muito, que tem comida em fartura na sua vida, enfim, tudo o que o Charlie não tem na vida dele. E sonhar com esse lugar mágico, onde tudo é feito de doce e tudo é incrível e bonito e divertido e colorido, seria como uma espécie de fuga para o Charlie. Ele meio que foge da realidade dele cruel e vai para esse lugar onde tudo é mágico e finalmente o mundo dele é especial. E a cada eliminação de uma criança, ele meio que vence uma parte dele mesmo. E no final de tudo, ele ainda herda a fábrica, o que seria ali meio que a grande vitória da vida dele, mudando a vida dele e da família dele, né? Dos pais e dos avós. E agora, se você acha que você já tinha ouvido todas as teorias mais bizarras de Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate, se segura, porque agora eu vou te trazer uma teoria que linka o Willy Wonka com o universo de Harry Potter. Segundo alguns fãs, o Willy Wonka ele seria um ex-aluno de Hogwarts. Tava demorando, né, pra fazer um crossover com uma outra história. Segundo as pessoas que acreditam nessa teoria, o Willy Wonka seria um ex-aluno de Hogwarts porque a fábrica dele tem toda essa atmosfera mágica e isso definitivamente a gente não pode negar. Tudo que tá ali é humanamente impossível de existir. Talvez exista hoje em dia, né, em 2025, mas é um lugar muito louco, né? Teria que ter um dinheiro do mundo para fazer, por exemplo, uma cachoeira de chocolate. Enfim, tudo aquilo que a gente viu na história. Os doces que ele faz desafiam a lógica. Só por aí a gente já bota ali que tem mágica no meio. E ele, claramente, é uma pessoa que vai além do excêntrico, né? Ele parece que ele literalmente sabe muito mais do que ele tá falando e mostrando, e parece que ele já sabe tudo o que vai acontecer. O que leva a gente de volta lá para aquela teoria de que ele já sabia o que ia acontecer com as crianças, porque já tinha as músicas prontas, com todos os acontecimentos, já tinha uma data e um horário marcado nos bilhetes dourados, mesmo sem saber se todo mundo ia encontrar isso a tempo. Ele sempre parece que já sabe de tudo antes de tudo acontecer. Algumas pessoas apontam que ele teria sido expulso, ou ele saiu por conta própria mesmo desse universo de Hogwarts, e ele criou o seu próprio universo onde a magia e os doces se conectam. Ele criou a sua própria realidade. E a partir daí é só imaginar as infinitas possibilidades dele sendo um bruxo. Tem gente que levanta a teoria de que os Oompa-Loompas seriam criaturas mágicas e não pessoas que ele realmente encontrou numa floresta louca. Muita gente acha que a fábrica é protegida pelos mesmos feitiços que protegem Hogwarts e alguns lugares mágicos desse mundo do Harry Potter. Mas tem uma coisa que me pegou que eu achei bem interessante. O elevador
do final do filme, não sei se vocês lembram, que é o elevador que vai pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, pra todas as partes possíveis. Isso te lembra alguma coisa? O Willy Wonka, ele poderia ser uma versão Dumbledore, só que solo, né? Uma coisa mais excêntrica e mais sombria que o Dumbledore. E aí ele pode estar fugindo do ministério e de todas as regras impostas pelo mundo bruxo, né? Ele criou sua própria realidade, ele tá se escondendo com magia para poder criar suas próprias regras e o seu próprio mundo do jeito que ele sempre quis. Eu sei que isso foi meio longe, né? Mas como eu sempre aponto aqui nos meus vídeos, isso não sou eu que estou criando. Inclusive, eu adoraria criar umas teorias dessa, porque eu acho que tem um pessoal ali que é muito, assim, muito criativo, muito genial. E eu já descobri umas outras, assim, que, sério, vocês vão ficar com a cabeça assim, ó, pum, vai explodir. Porque, acreditem se quiser, eu vi uma outra teoria envolvendo Harry Potter que é até mais louca do que essa. Mas eu vou deixar aí para um possível vídeo futuro, caso vocês queiram. Agora sim, me contem aí nos comentários, pra gente não perder o costume, qual a teoria que você achou mais doida dessas que eu apresentei pra vocês. Imagina o Willy Wonka, sei lá, duelando com Voldemort, ou indo dar uma visitada no Hagrid lá, tomar um chazinho com ele. Apesar de que eu não sei se o Willy Wonka ia gostar de estar lá com o Hagrid, né? Na cabana do Hagrid, mas enfim. Comenta aí pra mim, porque eu adoro ler tudo que vocês pensam. E quem sabe num futuro a gente não pode transformar esse vídeo numa série aí de crossovers inusitados. Ou enfim, né? Toda uma série sobre a Fantástica Fábrica de Chocolate. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve pra você receber mais vídeos e ficar por dentro aqui do nosso grupinho peculiar. Eu sempre esqueço de falar pra vocês clicarem no sininho, porque ele é meio que uma notificação. Ele sempre avisa quando eu postar um vídeo novo, caso vocês não tenham o costume de ficar entrando aí nos inscritos e vendo se tem vídeo novo. Toda vez que eu postar, vocês já vão receber uma notificação, então clica no sininho também. E sério, gente, eu adoro falar de teoria e dessas coisas de fantasia, tudo que eu trago aqui no canal. E se vocês quiserem, se vocês comentarem, a gente pode aos poucos explorar aí tudo isso que a gente ama, tá? E não esquece de compartilhar também com seus amigos que adoram teorias bizarras e gostam também da Fantástica Fábrica de Chocolate. É isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.